Olá, meu nome é Ricardo Borges, eu sou um dos pastores da Igreja Metodista Livre da Saúde em São Paulo e outra vez trazemos esse recurso para o culto dominical nas nossas casas. Sejam bem-vindos, bem-vindas para esse momento de reflexão na palavra, para um tempo de louvor através da música e para que oremos juntos. Hoje seguiremos na nossa série no livro do profeta Jeremias, lendo hoje o capítulo 2, dos versos 1 ao 13. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor me deu outra mensagem. Vá e proclame esta mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de como você desejava me agradar, quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Naqueles dias, Israel era santo para o Senhor. Era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal a seu povo eram declarados culpados e sobre eles vinha calamidade. Eu, o Senhor, falei. Ouçam a palavra do Senhor, descendente de Jacó e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor. Que defeito seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem tanto? Foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto, uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa? E quando eu os trouxe para uma terra fértil para desfrutar sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor? Os que ensinavam minha lei não me deram atenção, os governantes se voltaram contra mim, os profetas falaram em nome de Baal e foram atrás de ídolos inúteis. Portanto, apresentarei minha acusação contra vocês, diz o Senhor. Também apresentarei acusações contra seus descendentes. Vão para a terra de Chipre no oeste e vejam. Vão para a terra de Quedar no leste e prestem atenção. Alguém já ouviu falar de algo parecido? Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor, pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. De novo, a mensagem vem de Deus até Jeremias para que ele a entregasse ao povo. E primeiro, esta mensagem lhe chega através de duas metáforas. Uma ligada ao casamento, para falar da relação do povo com Deus, uma comparação muito usada nas escrituras, né? E outra metáfora ligada à agricultura, de novo usando uma linguagem próxima às pessoas, né? Bem perto do seu cotidiano, da sua realidade, de maneira que sempre pudessem entender bem a mensagem, conectar-se bem com ela e assim também responder de maneira adequada à palavra de Deus nas suas vidas. Primeiro, a metáfora do casamento. Nós vamos voltar a falar mais sobre isso quando nós entrarmos no capítulo 3 de Jeremias, porque ele seguirá nessa temática falando então do divórcio, do adultério, da prostituição, como símbolos dessa relação conturbada entre o povo e seu Deus. Por agora, vale observar que a palavra que Deus usa para descrever o amor entre a jovem noiva e o seu marido, no verso 2, é uma palavra comum para se descrever o amor de Deus no Antigo Testamento. É uma palavra hebraica que aponta para a ideia de um compromisso sério, dentro de uma relação pactuada, definida por esse pacto, por essa aliança, ou seja, de que esse amor, para além de uma devoção apaixonada, expressada através das emoções, também era manifestação de uma fidelidade íntegra, comprometida um com o outro. Era, diz o texto. Pois é, né?
o Senhor diz lembrar-se de quando havia essa relação íntima e amorosa, fiel entre o povo e seu Deus. O texto segue assim: naqueles dias. Daí o Senhor lhes lembra que eles eram como os primeiros frutos, passando essa metáfora mais agronômica. Esses primeiros frutos da colheita tinham um significado especial para o povo. O livro da lei determinava que eles deveriam ser separados e consagrados a Deus para o uso apenas pelos sacerdotes. E a ideia principal não era de estabelecer algum tipo de privilégio, mas que separar, consagrar, apontava para isso do verso 3, que é Israel era santo para o Senhor, na expectativa e na promessa de uma colheita abundante para todo o povo. A ideia de fundo e o propósito final, então, era o bem comum, o bem de todos. É sempre bom lembrar porque esse povo era considerado nas Escrituras como as primícias ou como os primeiros frutos do Senhor. Isso reforçava esse anúncio de Deus de que Jeremias seria um profeta para todas as nações. É algo que já apareceu 2 vezes no capítulo 1. O Senhor confirmava aqui com essas metáforas que quando ele decidiu para chamar para si um povo, para uma relação íntima com ele, uma relação baseada no amor e na fidelidade, em um pacto, numa aliança, nessa consagração especial, para um propósito, que era a ideia dos primeiros frutos, servia também para relembrar que esse propósito era amplo, era missionário, para abençoar todas as nações, todos os povos da terra. Muito bem, mas lembre-se que Deus estava falando com Jeremias no passado. Lembro-me de como você desejava me agradar. Você me amava. Naqueles dias era como... Veja que o Senhor inclusive lhes fala do deserto 2 vezes nesse capítulo, daquela época em que eles vagavam no deserto depois de serem libertos do Egito, da escravidão no Egito. E fala dessa época de vagar no deserto como uma época boa. E como assim uma época boa se havia sido exatamente uma época de muita teimosia, de rebelião, de ficarem dando voltas no deserto até chegar à terra prometida? Então é importante perceber a força da mensagem aqui, algo que o profeta Oséias também faz quando fala com saudades das peregrinações no deserto. Por que falar com saudades de uma época que é sabido foi muito difícil? Talvez justamente para reforçar o quão ruim a situação se apresentava naquele momento. Ou seja, o que vocês estão fazendo agora é ainda pior do que a desobediência e a teimosia da época das andanças no deserto. O que está acontecendo agora é muito ruim. E por quê? E vamos ver isso agora nas palavras que Deus entrega a Jeremias. Por que se afastaram de mim? O Senhor pergunta a Jeremias: que defeito vocês encontraram em mim para que se afastassem tanto? Então 2 vezes diz que eles foram atrás de ídolos inúteis, no verso 5 e no verso 8. Diz também que eles foram atrás de Baal, que era um nome canaanita para Senhor. Costuma ser assim na vida. Outras devoções e paixões acabam tomando lugar daquilo que mais importa, que é conhecer a beleza, os mistérios e os bons propósitos daquele que nos criou. Aqui nessa passagem isso parece acontecer por uma combinação de razões, todas sem muito valor, mas que nós conhecemos a nossa própria experiência pessoal. Uma, por causa da ingratidão, não reconhecendo nem valorizando o que Deus já fez por mim, ou a vida que Ele me deu, por amnésia, por esquecimento, porque talvez já eu tenha reconhecido em algum momento, foi especial, mas eu fui esquecendo, esfriando, e nem me lembro mais quem é Deus na minha vida. Ou por tolice mesmo, ou seja, outra possível razão é mesmo uma certa estupidez, de imaginar que outra coisa cumpra ou cumprirá, realizará isso que só o lugar de Deus na minha vida pode fazer. Ídolos inúteis.
É algo surpreendente ler a descrição do que eles fizeram. Eles foram atrás de ídolos inúteis. Vejam que não é só que eles foram atrás de outros ídolos, mas que foram atrás de ídolos que são inúteis. Ou seja, claro que alguém poderia dizer que ídolo não é inútil, mas o problema é que, ao parecer, quando estamos indo atrás dos ídolos, nós não os achamos tão inúteis assim. Ídolos inúteis é, na verdade, a tradução de duas palavras para traduzir uma só palavra, que no hebraico quer dizer sopro, bolha, uma brisa, algo sem valor, inútil. É a mesma palavra que aparece no livro de Eclesiastes, que lá no livro de Eclesiastes é traduzida como vaidade. Tudo é vaidade, ou às vezes traduzida como algo vazio, sem sentido. A tragédia é o que segue. Nos diz assim a palavra: foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Nos tornamos, somos transformados naquilo que adoramos. Adoramos o que é fútil, nos tornamos fúteis. Adoramos o que é violento, nos tornamos violentos. Adoramos o que é estúpido, sem sentido, e nos tornamos nós mesmos estúpidos, sem sentido, sem valor. Isso é forte, não é mesmo? Na Bíblia é assim, fomos criados à imagem de Deus e quando adoramos a Deus, nós vamos nos tornando mais como o próprio Deus e Criador de nossas vidas a cada dia. Mas, quando adoramos outros deuses que criamos com as nossas próprias mãos, a tragédia é que vamos nos tornando mais parecidos, mais como eles. Chris Wright foi um professor que eu e a Ruth tivemos e apreciamos muito nos ensinando a palavra de Deus. E ele diz assim num livro: quando vemos o narcisismo de celebridades sem talento que se autopromovem e shows de horrores como Big Brother mascarados de reality show, vida real, assim não é uma surpresa que nessa idolatria coletiva, onde adoramos tanta trivialidade, as pessoas acabem pensando que suas próprias vidas são profundamente indignas e fúteis. E nessa cultura da falta de dignidade, a vida humana se torna barata e descartável. Se o consumismo é o supremo deus da cultura, as pessoas no final acabam sendo simplesmente bens de consumo. Usamos e exploramos uns aos outros para o nosso próprio prazer e fantasia. O que adoramos, então? Às vezes até mesmo o que tem o seu lugar, o seu valor, mas quando é colocado no lugar que apenas Deus pode ou deve ocupar, se torna um ídolo que ao final acaba por transformar quem nós somos, o que pensamos e como nós vivemos. Vejam que coisas nobres, inclusive, como o patriotismo, mesmo a religiosidade, no caso às vezes equivocada, pela superficialidade ou por alguma erro ou equívoco mais profundo na essência da sua devoção, podem se transformar em ídolos que ao final nos fazem adorar ou viver por valores estranhos, que nos transforma de uma maneira triste numa caricatura que às vezes usa o nome de Deus, mas em verdade está longe dele. Deixe-me compartilhar um exemplo. Nessa semana, um irmão da igreja me enviou a notícia sobre, justamente nesses dias, está sendo relembrado os 75 anos da Batalha de Okinawa. E sem entrar no mérito dos diferentes lados, das diferentes versões dessa importante batalha no final da Segunda Guerra Mundial, alguns números assustam. Foram quase 200 mil vítimas, a maioria civis. Eu estive lendo algo sobre o que aconteceu e de fato é muito triste. E deve ser assim, ou seja, datas como essas devem ser lembradas pela tragédia que são, onde milhares de vidas humanas foram ceifadas por uma guerra em que a dizimação em massa foi a tônica, cujas armas elas foram usadas de maneira a não distinguir civis dos combatentes. Esse irmão da comunidade me escreveu assim: acho importantíssimo essas solenidades lembrando o passado de todos nós humanos. A guerra é a maior demonstração de desprezo pela vida humana.
Quem decide pela guerra mata tanto quanto aquele que dispara uma arma. Extingue por mãos humanas as vidas preciosas que são dádivas de Deus. Em cada nação do mundo, isso pode acontecer quando o saudável patriotismo, que é valorizar e apreciar a sua terra natal, saudável, se transforma num nacionalismo pernicioso que busca os seus próprios interesses para subjugar e para dominar os demais. Pode acontecer isso no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, usando muitas vezes a bandeira e o nome de Deus de uma maneira que deveria nos trazer profunda vergonha e arrependimento. Pelo menos os cristãos em nosso país deveríamos nos sentir assim, deveríamos lamentar profundamente o uso de símbolos nacionais ou que pessoas usem o nome de Deus para defender valores profundamente alheios à nossa fé cristã. Isso precisa ser identificado, nomeado, denunciado, resistido. Às vezes, para entender bem o conceito, pode ser que fique mais fácil quando nós falamos de outros, né, de outros lugares, do que falando de nós mesmos. Então eu tomo a liberdade de dar um exemplo, não com a intenção de falar mal de nossos irmãos, no caso de nossos irmãos norte-americanos, mas com o propósito de buscar aprender algo com eles. Nós estamos chegando perto do dia 4 de julho, que é quando eles celebram o dia da sua independência. Bem, reconhecendo esses presentes e privilégios, né, que não merecemos receber, eu tive já esse privilégio de estar lá no país quando celebravam essa data. E é algo impressionante. Estar no estádio de beisebol, aquela pompa com a bandeira quase maior que o estádio, todas aquelas honrarias aos militares, os caças passando por cima do estádio, tudo impressiona muito. Mas foi através de alguns irmãos norte-americanos que me ajudaram a ver algumas das suas, digamos, idolatrias. Eu tenho um querido amigo lá nos Estados Unidos e ele me disse assim uma vez: Ricardo, nós aqui nos Estados Unidos idolatramos a bandeira, idolatramos a nação, nós idolatramos a guerra e nós idolatramos a Bíblia. Eu até tentei argumentar dizendo algo assim, como que era muito bonito, que eles amavam o seu país, mas ele insistiu e depois eu fui entendendo mais, lendo mais para ir discernindo, desmascarando, entendendo melhor essas idolatrias. O dinheiro gasto na indústria bilionária da guerra, os soldados mortos sendo celebrados como essa oferta de sacrifício no altar dessa devoção, a mentalidade do America First, né, o nosso país em primeiro lugar, que em lugar de inspirar provoca paródias ou brincadeiras ao redor do mundo. E, bom, é verdade que também inspira líderes em outras partes do mundo, mas essa é outra história. Ou a Bíblia sendo usada como um amuleto para tirar uma foto, como um instrumento de propaganda, em lugar de algo que transforma a vida, os valores, o coração de um líder e a vida de uma nação. Daí fazemos esse exercício de, em lugar de julgar os outros, porque é mais fácil talvez reconhecer os erros dos outros, passamos a esse exercício de olhar para nós mesmos, ou seja, na minha vida pessoal, na minha família, no meu país. Quantas vezes vamos atrás de ídolos inúteis e assim nos tornamos nós mesmos inúteis? Então, o que fazer? Talvez precisamos ouvir com mais atenção o alerta que Deus nos faz através de Jeremias. Por 2 vezes vem o alerta. Vocês não perguntaram onde está o Senhor. Vejam o problema. Eles se esqueceram do que Deus havia feito no passado, libertando-os do Egito, conduzindo-os pelo deserto, e assim eles corromperam a herança que Deus lhes havia dado. Resumindo, eles estavam desprezando aquilo de mais precioso que eles tinham, que eles haviam recebido de Deus, negligentes com os dons que eles haviam recebido de Deus. Segundo, seus líderes fracassaram em prover um exemplo. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor. Os que ensinavam minha lei não me deram atenção. Os governantes se voltaram contra mim. Os profetas falaram em nome de Baal e foram atrás de ídolos inúteis. Nem os sacerdotes, nem os que ensinavam a lei, nem os governantes, nem os profetas, que deveriam ser aqueles que deveriam denunciar o que estava errado, ninguém cumpriu bem o seu papel e assim eles estão nessa tragédia. Qualquer líder que se omite
traz consequências debaixo da sua área de influência. Terceiro, sua apostasia, ou seu abandono da fidelidade a Deus era algo sem precedentes ou sem comparações possíveis. Diz assim o texto: alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade. Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. E não é que eu gosto de ficar contando, mas já é a terceira vez que Deus fala a Jeremias sobre ídolos inúteis. E talvez ele quisesse de fato fazer um ponto aqui. Mas para que vocês não fiquem pensando que é só essa coisa de ficar contando, é só uma mania minha, no versículo final do nosso trecho hoje, nós vemos que Deus também conta na sua mensagem revelada a Jeremias. Diz assim, esse verso: pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Duas maldades, ou duas tolices. Abandonaram a fonte de água viva. No deserto, ignoraram, abandonaram uma fonte contínua de água corrente, límpida, é de uma enorme insensatez. E a outra maldade, ou tolice, é essa de tentar fazer um arremedo para substituir, para tentar colocar no lugar de Deus algo que aqui é representado por uma cisterna rachada, seja por uma água parada, insalubre, seja pelo absurdo de ter uma cisterna que não consegue reter a água boa que entra nela porque ainda não foi construída adequadamente. Desprezo a uma fonte de água corrente límpida ou não saber guardar a água boa que possa entrar nessa cisterna. Séculos depois, Jesus irá se apresentar resgatando algumas dessas metáforas, esses símbolos. E Jesus vai nos apresentar como não só o pão da vida, mas também como a fonte de água viva, que quem dela beber nunca mais terá sede. Muito melhor do que ir atrás de ídolos inúteis. Então será beber da fonte que pode nos trazer vida, e vida verdadeira, para nós, para toda a gente, para todas as nações. Oi pessoal, eu estou aqui na minha cozinha, que tem sido um espaço muito frequentado, mais do que eu desejaria nesse período de isolamento social. Mas nesse momento o cantinho mais adequado para eu filmar isso. Eu, nesse período de isolamento, quarentena, sei lá como se chama, eu tenho pensado muito no Salmo 23 e tenho me pegado recitando o Salmo 23, às vezes quando estou já na cama para dormir. E eu acho que deve ser porque na infância eu fui obrigada a decorar o Salmo 23 e meus pais sempre incentivavam que a gente recitasse o Salmo antes de dormir. E agora isso voltou. Eu acho que os nossos corações ultimamente têm sentido essa necessidade de saber que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Então eu vou ler o Salmo 23, os versículos 1 até o 4. Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças.
e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. E o que tem vindo na minha mente, quando eu leio o Salmo 23 ou recito o Salmo 23, são coisas que não vinham na minha mente quando eu fazia isso na infância. Hoje o Salmo 23 tem um significado muito mais profundo para mim. Antes eu só recitava palavras. Hoje eu tenho necessidade que ele esteja escrito no meu coração. Mas o que me vem em mente quando eu leio hoje o Salmo 23 é que eu me coloco no lugar das ovelhas e fico pensando que as ovelhas estão lá pastando de cabeça baixa ou bebendo água naquele riacho tranquilo e nem se dão conta que elas foram levadas até lá pelo pastor. Eu imagino que na cabeça delas, elas chegaram lá pelos próprios pés ou pelas próprias patas. E chegaram mesmo. Mas muito sutilmente, o pastor as levou até lá. E eu fico pensando que em quantos momentos da minha vida eu não percebo que estou sendo cuidada por esse pastor. Eu não percebo que ele está afugentando os lobos, que eu nem vi os lobos, porque ele afugentou primeiro. Ele já havia me protegido antes mesmo que eu percebesse o perigo. Então eu tenho refletido e tenho orado para que Deus faça com que eu abra os meus olhos, meus ouvidos, os meus sentidos, para perceber e entender que há um pastor ao meu lado, me guiando, me orientando, me protegendo em todos os dias da minha vida. E para que eu tenha essa consciência e para que eu possa desfrutar dos momentos que se passam, né? Os bons, os maus, que eu possa estar sempre consciente de que o pastor está do meu lado. Eu gostaria agora, para fechar esse momento, de compartilhar com vocês uma música que eu, Ziel, Lucas e Sara gravamos de bobeira. Não gravamos com um objetivo específico, mas que eu vou aproveitar nesse momento, porque é uma música que fala do Salmo 23. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma música que eu acho muito, muito bonita, que frisa essa mensagem: ao meu lado ele sempre está, sempre perto, sempre amigo, ao meu lado ele sempre está. Que vocês possam desfrutar desses momentos de reflexão na palavra. Um grande beijo a todos. Cristo é o meu pastor, nada faltará, seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão,
que a tua misericórdia e bondade me seguirão, eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Tu estás comigo, tu és meu pastor. Ele está comigo, não há o que temer. Vamos orar. Hoje queremos te agradecer, Senhor, que com a Tua palavra o Senhor nos alerta, assim como alertou o Teu povo no passado. Obrigado, Senhor, pela lembrança dos tempos em que já chegamos a valorizar mais essa relação íntima e preciosa contigo, como a de um marido com a sua noiva, ou como o privilégio de ser como os primeiros frutos de uma colheita, cujo propósito maior será ao final, abençoar a muitos. Nós reconhecemos, Senhor, e confessamos que muitas vezes temos buscado ídolos que são inúteis e que ao fazer isso nos afundamos também em sua futilidade, nesse desrespeito à vida, nos tornando nós mesmos como esses ídolos inúteis que buscamos. Queremos nos voltar para Ti, Senhor, e através de Jesus Cristo, beber dessa fonte de água viva que é o Senhor, recebendo a vida, sentido e bom propósito para tudo que somos, para como nós vivemos nesse mundo de acordo com o Teu chamado e vocação para nós. Que assim sejamos participantes, Senhor, da ação reconciliadora de Deus no mundo, trazendo paz, justiça, a Tua justiça e a vida preciosa que vem de Ti, compartilhando-a com todos que dela necessitam. Oramos pelo nosso país, pelas nossas autoridades nos diferentes poderes, para que sejam responsáveis e que atuem dando exemplo para o bem comum, para o bem de todos. Oramos por todos trabalhando na linha de frente dessa pandemia. Oramos, Senhor, por aqueles que ainda estão doentes. Oramos por cura e por restauração. Oramos também por um futuro melhor para o nosso país e para que se nos renove a esperança quando a colocamos no lugar certo, em um Deus que fala, que nos alerta, que nos corrige, que nos chama para um futuro melhor, de acordo com seus bons propósitos para nós. E assim, confiados em Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Continuemos cuidando cada um de si mesmo, usando a máscara e outras medidas sanitárias para cuidar do outro, para o bem do outro, sendo solidários e esperando que tenhamos logo dias melhores. E enquanto isso, fiquemos todos na paz de Deus e até a próxima semana.